Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Daniele Ritz da Silva, curso Licenciatura em História no Centro Universitário Internacional Uninter, no polo de Arroio do Tigre, localizado no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Sou portadora do RU 2822255 e estou então hoje finalizando uma série de vídeos aos quais eu apresento o meu estágio supervisionado em diferentes contextos. Desde já peço que deixem um like, comentem e compartilhem meu vídeo para que o meu estágio então esteja sendo validado. Não esquecendo também de se inscrever no canal para acompanharem os próximos vídeos que poderão trazer então algum conhecimento a vocês, pois nesse canal eu posto somente vídeos relacionados então à minha faculdade de licenciatura em História. Então, gente, antes de começar, então, a falar a respeito do meu estágio supervisionado, diferentes contextos, né, e todo o conteúdo em si, conceitos finais, né, posicionamentos finais, conclusão, agradecimentos e tal, eu gostaria já de informar vocês que está tendo uma construção em frente de casa, então, é possível que haja alguns ruídos nos vídeos, né, devido às máquinas, né, e também pode haver alguns ruídos, né, relacionados, né, ao trânsito, né, porque eu moro em frente à rua, né, principal, então pode ocorrer, então, de ter alguns barulhos nos vídeos, então eu já peço desculpa, tá? E não é algo que eu não tenho como fazer, né, se eu pudesse eu trancava a rua, né, mas não tem como. Então tá, gente, voltando, né, ao estágio, né, o tema proposto para o meu estágio, né, é História, Cinema e sua importância na sociedade, como estudar história através do cinema. Bom, gente, primeiramente, né, eu queria falar para vocês que esse tema, né, ele é um tema extremamente relevante, né, totalmente, né, tanto para a sociedade, né, tanto para a escola, né, para as pessoas em si, né. Por quê? Porque quando a gente pensa, né, em estudar história, né, a gente pensa logo nos recursos, né, tradicionais, do livro, né, até a internet agora, né, se fundamenta mais nesses, numa dinâmica, né, mais tradicional, né, porque todo mundo hoje em dia tá utilizando muito mais na escola, né, antigamente não era assim, né, então. O cinema, né, ninguém pensa como uma ferramenta de ensino, né, de aprendizagem, né? Por quê? Porque o cinema é algo ainda bem recente, né? Como um recurso didático, né? Então, eu escolhi esse tema justamente por causa dessa perspectiva, tá bom? Então, no vídeo de hoje, como eu já falei, estarei fazendo a conclusão, né? Os agradecimentos e posicionamentos finais a respeito, então, do estágio, né? E todos os conteúdos trabalhados, né? No decorrer, então, dos vídeos. E se você não viu os vídeos, vá ver, tá bom, gente? Ainda tem tempo, né? Estão todos disponibilizados aqui no canal de forma pública, podendo então você comentar, curtir e interagir nos vídeos, beleza? Então, o vídeo de hoje, né? Então, eu vou trabalhar isso, né? A conclusão, né? E vou falar a respeito de cada tópico, né? Trabalhado nos vídeos anteriores, pois a respeito, né, da conclusão, a gente tem que fazer então todo um posicionamento, né, cada trabalho, né, que a gente realiza, a gente tem que ter um início, um meio e um fim. Então o início, né, foi a abertura, né, o meio foi todos os conteúdos, né, dispostos, né, no decorrer dos vídeos, e a conclusão é hoje, né, com os nossos encerramentos, né, agradecimentos e posicionamentos finais. Então, gente, como todo mundo sabe, né, todas as instituições, elas estão fechadas, né? Escolas, igrejas, museus, bibliotecas, entre outras, né, instituições. Então, não teria como eu estar realizando, então, meu estágio supervisionado em diferentes contextos de forma presencial. Então, a Uninter, né, ela nos proporcionou, né, gentilmente, estar dando continuidade, né, aos nossos estudos, né, com os estágios remotos ou aulas remotas. Para quem não sabe, né, os estágios remotos ou aulas remotas, eles nos oferecem, então, continuidade da escolarização por meio de recursos
tecnológicos, né? Só que a distância, né? Na prática, o que muda, então, da educação remota à educação à distância é que a educação à distância é planejada, né? Ela é feita para esse meio. Diferente, então, da educação remota, né? Que é algo adaptado, né? Devido, então, às circunstâncias, né? Do Covid, né? Eles adaptaram, então, toda essa forma da gente estar estagiando, né? É claro que existem muitas dificuldades, né, de fazer dessa forma, mas existem também muitos benefícios. Como benefícios posso citar para vocês? Comunicação mais clara e objetiva. Por quê? Porque sendo uma coisa assim mais à distância, algo mais digital, virtual, as pessoas não têm tanta vergonha, então, de falarem como presencialmente. Então, é muito mais fácil da gente estarmos nos comunicando, né, com os estádios remotos. Com malefícios, dificuldades, então, né, malefícios não, né, dificuldades, o que a gente pode encontrar, né? A internet muito ruim às vezes, né? A questão também de não saber manusear, então, algumas tecnologias, né? Muito facilmente, né? Então, gente, eu escolhi então para estar executando meu estágio foi o projeto de extensão, né? Que foi o que se encaixou então melhor na minha realidade. E eu escolhi o modo extensão, pois ele significa, então, a participação ativa, né, do aluno na sociedade em que vive. Por isso, o projeto de extensão, né, ele é sinônimo de impacto social, tanto na vida de quem recebe os benefícios do projeto, quanto no cotidiano, então, dos alunos que o integram. Então, gente, como eu estava falando, né, eu escolhi o tema História e a sua importância na sociedade, como estudar história através do cinema, pois a história ela está presente, então, em todos os setores e ambientes da sociedade. Basta a gente observar, então, com atenção e podemos ver. No cinema não é diferente. Nele se encontram, então, milhares de produções cinematográficas que se caracterizam de artefatos culturais complexos, então, que retratam a história. Então, o curso de extensão, né, universitária, né, ele busca como propósito que os participantes eles reflitam, né, e entendam a importância do cinema em conjunto com a história para o seu desenvolvimento intelectual e cultural, e mostrando então que é possível então aprender história, né, por meio de recursos distantes do nosso habitual, como através então do cinema. Então é de grande importância, né, para o desenvolvimento de pessoas capazes então de se posicionarem em qualquer situação e desenvolverem suas próprias ideologias. Então, nosso curso de extensão universitária, ele contou com objetivos, né, ensinar as pessoas a importância do ensino da história e cinema, aprender história por meio do cinema e explicar a história do cinema e, por último, conhecer, então, a evolução do cinema durante a história. Então, esses foram, então, os 4 objetivos gerais, os 4 objetivos para nossa execução, então, do nosso projeto, né? Então, todo o nosso projeto, né, ele girou, então, em torno do propósito, né, de fazer com as pessoas, então, aprendessem história através, né, do cinema, né, e aprendessem, então, a se posicionar, né, criticamente diante de qualquer situação, né, estimulando o senso crítico, então, dos participantes, né, assim como dos participantes, né, o meu próprio, né, a minha própria ideologia, né, também se aperfeiçoou, né. Então, todo o nosso projeto de extensão, ele girou em torno desses 4 objetivos. Então, os conteúdos, eles, consequentemente, né, tiveram relação a esses objetivos, os conteúdos propostos, né, elaborados durante os vídeos, né, eles fazem então referência a esses conteúdos, objetivos em si. Os conteúdos, então, eles têm então características que
giram, né, em torno desses 4 objetivos. Então, a gente teve como primeiro vídeo, né, a abertura, né, com apresentação e conceitos gerais a respeito do estágio e sobre a história do cinema. Então, gente, o que foi trabalhado na abertura? Na abertura foi trabalhado todo o fundamento, né, sobre os vídeos que viriam, né. Eu falei um pouquinho sobre cada vídeo que ia ser, né, toda essa questão. Também falei um pouco sobre conteúdo, um pouquinho sobre aquela coisa, falei principalmente, né, das pessoas, né, mais importantes, né, relacionadas então ao cinema, né. Então foi um vídeo bastante interessante, teve bastante repercussão, né, pois foi o quê? Foi uma preparação para o conteúdo, né. Então, essa preparação ela é necessária. Todo projeto, como já citado, necessita uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, esse vídeo ele foi a introdução ao conteúdo, né? Introduzir algo a alguma pessoa antes de deixá-la exposta ao conteúdo já de cara é extremamente necessário e essencial para que a pessoa ela já vá, né, formando então as suas ideologias a partir do que virá, né? Ela já vai pensando, né? Como eu posso estudar a história através do cinema? Então já de umas diquinhas, né? Nesse vídeo, né? Meio que um incentivo para as pessoas voltarem e assistirem os vídeos, né? Com mais entusiasmo, né? Mais vontade de aprender, né? Porque se eu só largar um vídeo lá e não dizer por que ele é importante, não traz muita vontade, né, da gente estar assistindo esse vídeo, né. Então, essa questão, né, de apresentar o conteúdo a alguém antes de passar o conteúdo é muito importante. Pra a pessoa já ir se preparando, né. Ela já vai saber, né, que vai ter tais conteúdos, faz uma listinha, anota, né, os horários, né, expliquei bem também nesse vídeo, sobre os dias que ia ser, né, os vídeos, né, sobre o horário, né, toda essa questão, né, expliquei também por que eu não poderia, se não me engano, né, acho que expliquei, se não foi nesse vídeo, expliquei no segundo ou terceiro. Por que eu não poderia estar realizando, então, o meu estágio na quinta e na sexta, né? Somente na segunda, na terça e na quarta. Então, eu falei também sobre os irmãos Lumière. Foi um compilado, então, de conteúdos juntos, todos interligados, né? Mas é claro, né, que eu só fiz uma introdução, né? Eu deixei no ar uma questão, né, para as pessoas ficarem, então, mais, como eu posso dizer, com mais vontade, né, de saber mais, né? E é claro que é muito melhor você aprender através de um vídeo do que você ir ler, né? Porque ler é mais cansativo do que assistir um vídeo. Você pode, então, como eu já disse, né, em vídeos anteriores, assistir 5 horas de filme, de vídeo, que você não vai cansar. Mas se você ler um livro 5 horas consecutivas, você vai cansar muito. Não precisa ser um livro físico, né? Pode ser um livro digital que você vai cansar, sua cabeça vai doer, né? Sua visão vai ficar embaçada. Você vai ler 1 hora, né? Média, 1 hora, 2 horas. Você vai cansar. Você não vai querer ler mais porque é algo cansativo, né? E assim, o conteúdo em si vai se tornar chato, né? Mas assim, em forma de vídeo, ele fica mais dinâmico. Então você vai ter mais vontade de aprender quando você tem um conteúdo disponibilizado de uma forma mais dinâmica e divertida. Porque quando você vê uma imagem e você escuta uma pessoa falar sobre algo, é muito melhor. A pessoa explicar a importância, né, de um conteúdo, né, algo, te dá então uma introdução, né, a algo que virá, é muito importante e gera, né, toda um entusiasmo, né,
para que chegue então o dia que você possa usufruir, né, e assistir esses conteúdos, né, que eles estão sendo então listados, né, que foi o que eu fiz nesse vídeo, né, mas eu falei bastante, tá, nesse vídeo, eu falei sobre conteúdo, falei e não terminei, tá, então aí nos próximos vídeos, né, eu fui falando, né, sobre os conteúdos mais aprofundadamente, né, então são uns conceitos, né, gerais, né, sobre os assuntos que viriam nos próximos vídeos, tá? Foi um vídeo bem legal, bastante gente interagiu, então eu avalio, né, essa apresentação com os conceitos gerais a respeito do estágio e sobre a história do cinema, bastante legal. Se você não viu o vídeo, aconselho que você vai ver, ele é o primeiro vídeo, então, dessa fase, né, que a gente fala então sobre a história do cinema e história em si. Então, vá lá, comente nessas dúvidas, assista o vídeo, claro, depois de assistir esse, né? Comente então as suas dúvidas que você ter durante o vídeo e curta também, né? Compartilhe, né? Para que o canal tenha mais engajamento. Então, o próximo vídeo foi um vídeo explicativo sobre história e cinema. Nesse vídeo, então, ele foi um vídeo bem complexo, também teve bastante conteúdo, tá, gente? E é claro, né, gente, todos os conteúdos, né, dos vídeos foram baseados em artigos científicos, artigos acadêmicos, aos quais eu busquei artigos. Eu li trechos também, tá? Falei de autores, né, e nos vídeos e tal, né? Porque é sempre bom a gente ter, então, um conceito de uma pessoa que já estudou sobre aquilo, né? Que já tem seu pensamento formado sobre aquilo, estudou há muito tempo, né? Do que eu só sair dizendo coisas, né? Assim, sem nexo, né? Sem fundamento. Então, nesse vídeo explicativo sobre história e cinema, foi isso mesmo, né? Foi uma explicação sobre todo o conteúdo em si, né? Então foi bastante legal, né? Também teve bastante engajamento, né? Várias pessoas comentaram, né? Gostaram. Então, gente, nesse vídeo, resumidamente, eu falei sobre história e cinema em geral, né? Não especifiquei, assim, nenhum tema, né? Em si, né? Eu falei sobre o conteúdo mais generalizado, né? Porque eu queria fazer assim um vídeo nesse estilo, porque é bom a gente falar sobre um conceito mais geral, né? Porque quando a gente especifica muito um assunto, às vezes fica muito vago. Então foi meio que um conceito mais geral, né? Sobre todo o tema, né? Então não foi falado, né, sobre cada conteúdo especificamente, né? Foi então mais específico, então, sobre história e cinema, né? Em seu sentido, de sua importância, né? Os dois em conjuntos, né? Quais os fundamentos, né? Qual a importância dessa caminhada da história e cinema, né? Por que é importante os dois estarem sempre caminhando lado a lado, né? E todos os fundamentos, né, que dizem, então, a respeito, né, de história e cinema. Esse vídeo também foi um vídeo bastante comentado, né? Como eu já citei, também teve vários comentários, né? E algumas pessoas até me perguntaram, né, no direct, né? No privado, né? Como vocês preferirem, né? Sobre algumas questões, né? Sobre história e cinema que eu viria, então, a trabalhar, né? Nos próximos vídeos, né? Que foi o que aconteceu e as pessoas acabaram, então, tirando suas dúvidas, né? O que pra mim é muito satisfatório. É muito bom, então, quando a gente pode, então, ajudar alguém, né? A aprender mais, né? Porque quando você ensina algo, você quer que as pessoas aprendam. E quando as pessoas elas têm dúvidas, isso é normal, normal ter dúvida. Então é por isso que eu sempre digo, né, que é normal vocês comentarem, é essencial comentarem para tirar suas dúvidas.
porque isso são coisas que acontecem tanto com vocês, tanto comigo, porque dúvidas é uma coisa do nosso dia a dia, né? Às vezes temos dúvidas do que colocar num bolo, né? E isso não é diferente, né? Quando a gente está aprendendo um conteúdo novo, que a gente não tem muito acesso. Na internet em si, gente, não tem muito sobre esse conteúdo, né? Então, eu trazer esse conteúdo, né, numa forma assim, em vídeo, né, falado com vocês, responder as dúvidas de vocês nos comentários, é algo bastante significativo, né, gente? Porque a gente não encontra muitas pessoas falando sobre isso, né? Eu mesmo, quando fui pesquisar meus conteúdos, né, eu achei poucos, né? Mas é claro, né? Me baseei em conteúdos verídicos, né? Então é bom a gente estar buscando, né, em sites duvidosos, né, com informações falsas, né? Então sempre se baseando, então, em artigos científicos, artigos acadêmicos, né? Eu pude então elaborar todos os vídeos, né? Inclusive este, né? Que foi sobre o vídeo explicativo sobre história e cinema, né? Mas como eu já disse, esse vídeo ele foi mais geral, então não tem muito o que se falar sobre ele, né? Só que ele foi bastante importante, né? Para fundamentar, então, os próximos conteúdos que viriam. Então, o primeiro vídeo e o segundo vídeo, eles foram uma introdução ao conteúdo que viria, né? Que foi mais específico, né? Os conteúdos que vieram a seguir, né? Porque, como eu falei, é muito importante uma introdução, né? Ao tema, né? E o tema, né? Então, foi a história e cinema e sua importância na sociedade, como estudar história através do cinema, né? Então, no primeiro vídeo foi trabalhado isso, e no segundo, né? Foi trabalhado, então, mais a respeito sobre história e cinema, né? Mais específico, né? Não tão generalizado, né? Assim como o tema geral, né? Foi mais uma especificação sobre conteúdos e conceitos que viriam, né? Falei um pouquinho também sobre os conceitos e tudo, né? Gira então dos irmãos Lumière, né? Em todos os vídeos, se não me engano, eu falei deles, tá? Porque eles são, então, a maior fonte, então, que a gente tem, né, a respeito do cinema, os maiores conteúdos, né, e conceitos, a gente falam deles, né. Então, eles são bastante importantes, né, quando a gente trabalha esse tema. Então, o próximo vídeo, né, trabalhado, né, foi um vídeo sobre a história do cinema, né, e nesse vídeo, então, eu falei realmente, tá, gente, sobre a história do cinema, tá? Então, nesse vídeo, eu falei, então, sobre a história do cinema em si, né? E expliquei ela, como diz o ditado, de cabo a rabo. Então, gente, nesse vídeo eu falei sobre a história do cinema, então eu falei sobre a origem, e na origem eu falei sobre indícios históricos e arqueológicos, então, que comprovaram, né, que a antiga preocupação do homem com o registro, então, do movimento, e então a pintura, né, que foram as primeiras obras, então, de que capazes, então, de representar os aspectos dinâmicos, então, da vida humana, né, e da natureza, então, produzindo narrativas através de figuras. Então, eu falei sobre os jogos de sombras, que surgiu na China, então, a projeção de paredes ou telas, né, de linha, de figuras humanas, animais, objetos recortados, manipulados, operador, narração, né, quase sempre, né, envolvendo, então, príncipe, né, guerreiros e dragões. Também falei sobre a câmera escura, né, que seu princípio, então, é enunciado por Leonardo da Vinci. Eu também falei sobre a lanterna mágica, né, criada pelo alemão Athanasius, né, na metade do século, então, 18. Então,
Esses aspectos eu falei na origem nesse vídeo, tá? Então, eu falei sobre a importância, né, que surgiu, então, de se registrar os movimentos, os momentos, né, especiais e tal. Então, temos, então, aí os Jogos das Sombras, a Câmara Escura e a Lanterna Mágica. Logo em seguida, eu falei sobre a respeito dos primeiros aparelhos. Então, eu falei sobre o fenostoscópio, o cópio, falei sobre o praxinostocópio, também falei sobre o fuzil fotográfico, falei também sobre a conografia, cinetoscópio, cinematográfico, que eu falei em outros vídeos também. Também falei sobre Augusto Lumière, Louis Lumière, né? Falei sobre o cinema mudo, os primeiros filmes, então, né? Então eu falei sobre o documentário, né? Que é um filme que documenta algo, né? Falei sobre ficção, que não é algo real, né? Falei sobre George Méliès, que era um diretor, ator e produtor fotográfico, figurinista, considerado o pai, então, da arte do cinema. Eu falei sobre também David Griffith, né, nos Estados Unidos, considerado criador, então, da linguagem cinematográfica. Também falei nesse vídeo sobre a ascensão de Hollywood, né, que Hollywood é considerado o lugar, né, que a gente encontra, então, os maiores estúdios, né. Então eu falei sobre Star System, falei sobre comédia, então como eu falei sobre comédia, eu falei sobre Charlie Chaplin, né, que foi diretor, produtor, ator, e que passa então sua infância, né, miserável em orfanatos na Inglaterra, né, e toda essa questão. Falei sobre Buster Keaton, Joseph Francis Creighton, então ele nasce nos Estados Unidos, estreia no palco com apenas 3 anos, acompanha seus pais em números de acrobacia, e logo em seguida, então, eu virei falar então sobre o cinema falado. Então, eu falei sobre todo o advindo, então, do som, né, advento do som, então eu falei sobre as primeiras experiências, né, a respeito, então, da sonorização, falei sobre a consolidação, né, do cinema falado, falei, então, sobre a Rússia, a Alemanha, a França, né, toda essa questão do cinema falado. Falei sobre os anos dourados de Hollywood, né? Falei sobre Orson Welles, diretor, ator, roteirista, que nasceu nos Estados Unidos e estudou pintura no Chicago Arts Institute. Falei sobre musical, falei sobre comédia novamente, falei sobre Frank Capra, falei sobre Western, que é um gênero específico americano, tá? Mais especificamente, né, na nossa língua atual, né, é faroeste, tá bom, gente? Esse nome é mais complexo, né? Falei sobre John Ford, diretor americano, que nasceu em Maine, filho de irlandeses, que é um dos cineastas mais premiados do mundo, né? Falei sobre o gênero terror, falei sobre o gênero policial, e esses foram os conteúdos trabalhados nesse vídeo, tá, gente? Foi um vídeo bem legal, bem dinâmico, também teve bastante interações, comentários, dúvidas, mas não tantas dúvidas, porque foi um vídeo bem explicativo, tá, gente? Falei muito a respeito sobre a história do cinema em si. Foi um vídeo legal, bastante gente comentou também, bastante gente gostou, perguntou quais vídeos que iriam sair depois, né? Se você não viu esse vídeo, e o vídeo que eu falei anteriormente, né, vai lá ver, tá? A gente tá no canal. E comente nessas dúvidas, mas primeiro assista esse, que você já está assistindo pra não esquecer depois de assistir, né?
Então assista esse, depois vai correndo ver os outros vídeos, tá? Que tá bem legal. E comenta as dúvidas que com certeza eu vou responder vocês mesmo depois de terminar, né? Todo o meu projeto de extensão e todo o meu trabalho. Então, o próximo vídeo que eu vim a trabalhar foi a evolução do cinema. Nesse vídeo sobre a evolução do cinema, eu fui desenvolvendo então todo o passo a passo da evolução do cinema em conjunto com as pessoas, né, que estavam assistindo, né, que viriam assistir, né. Como assim? Gente, já fui contando todo o passo a passo, né, ano após ano. Então eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o que eu falei então nesse vídeo. Então, gente, eu comecei falando sobre os gêneros de filmes, né, que eu citei então suspense, né, o documentário, romance, drama e comédia. Logo em seguida, né, falei sobre a especificação de gêneros, né, que é o terror e o terror script, né. Depois eu falei sobre a via única, né, e falei sobre então da linguagem audiovisual. Também falei então sobre as características, né, falei a respeito então de ter a produção, o filme e o público, né. A produção então é o emissor, o filme ele é um meio e o público ele é o receptor, né. Então eu comecei a falar sobre os anos, então eu falei sobre o ano de 1893 a 1895, né, que foi o começo de tudo, então, e fui explicando. Aí, em seguida eu falei sobre os anos de 1900 a 1909, que eu falei sobre os Nickelodeons, e expliquei também, né, falei também sobre a viagem à Lua, né, que se torna o pai dos filmes, né, de ficção científica, né. Então, fui falando, né, sobre os principais acontecimentos, né, desses anos, né, consecutivamente. Eu falei sobre o ano de 1910 a 1919, né, que foi o início da indústria, então, cinematográfica, né, que falei também sobre a produção de comédias, né, que intensifica-se, então, nos Estados Unidos, né, e surgem, então, nomes como Charlie Chaplin, né, que é conhecido até hoje, né. Em seguida, falei dos anos de 1920 a 1929, que então surge então toda a era do sonoro, né? Então surge Mickey Mouse aparece nas telas pela primeira vez, com voz do seu criador, né? Que é o Walter Disney. É um nome bem complicadinho, tá, gente? Eu sei, né, tá? O nome, só que é muito complicado de pronunciar. Então eu falei em seguida dos anos de 1930 a 1939, falei sobre o Studio System. Então, falei sobre a história, né, da Branca de Neve e Sete Anões, né, de o Walt Disney, né, que é o primeiro longa-metragem, então, de animação. E também falei sobre Vaidade e Beleza, de Ruben Mamoulian, que é o primeiro longa-metragem totalmente em cores. Também falei sobre o primeiro, né, jornal diário dedicado à indústria cinematográfica, né, que foi o The Hollywood, né, Reporter. Então, também, seguindo, né, a sequência cronológica, né, falei sobre os anos de 1940 a 1949, que tem a ver, então, com a influência da Segunda Guerra. Então, falei sobre o cidadão Kane, né, de Orson Welles, né, que inova técnicas com a câmera subjetiva, né, em elaborados movimentos, diferentes ângulos, né, de enquadramento, flashbacks e vários pontos de vista para contar então a história. Falei também sobre a fantasia, né, de Walter Disney, que utiliza então pela primeira vez, né, o sistema então de som, né, com vários canais, o que possibilita então a execução de música, efeitos sonoros e diálogos. Então, em seguida, né, eu falei sobre os anos de 1950 a 1959. Então, eu falei sobre
a nova onda, né? E nesses anos, né, aconteceu então o Brianna DeVille, né, de O Arte o Burley, que é o primeiro longa-metragem, então, realizado em 3D. Então, seguindo, né, toda essa ordem cronológica, né, falei sobre os anos de 1960 a 1969, né, que ocorre, então, o fim da censura. Então, é inaugurada, então, no ano de 1960, a Calçada da Fama em Hollywood, né, então falei sobre isso. Falei, então, sobre Sidney Poitier, o primeiro ator negro a vencer o Oscar na categoria, então, de melhor ator. E falei sobre também o primeiro filme a ser classificado para adultos, né, que é o Midnight Cowboy. Em seguida, eu falei sobre os anos de 1970 a 1979. Então, eu falei sobre o filme Tubarão, né? Quem não assistiu, assista, né? Pra ver se você gosta, tá? Porque eu assisti, eu não gostei, tá, gente? Também falei sobre Star Wars, né? E falei também sobre o sistema de vídeo VHS, né? Que você não possa contar o sistema estéreo Dolby Som, então. Então, eu falei sobre os anos de 1980 a 1989, né? Falei sobre ET, o extraterrestre de Steven Spielberg. Falei sobre Bill e Ted, né? Uma aventura fantástica de Stephen Eric, né? Que é o primeiro filme do gênero humor idiota, né? A ter sucesso, então, junto ao público. E em seguida, né, eu falei sobre os anos de 1990 a 1999, que falei sobre os independentes, né? E entre essas obras, né, que eu citei durante esse vídeo, né, que eu fiz, eu falei sobre o Titanic, né, de James Cameron, né, que atinge, então, o custo de 200 milhões de dólares, e torna-se, então, o primeiro filme a arrecadar o primeiro 1 milhão de dólares em bilheteria. Que, inclusive, esse eu indico, tá, gente? Muito bom. Em seguida, né, eu falei sobre o ano que eu nasci, né, que é o ano de 2000 a 2009, né, ó, já tô caducando, né. Então, surge, então, Avatar, né, de James Cameron, né, que ultrapassa, então, cerca de 2,75 milhões de arrecadação, a maior bilheteria, então, alcançada por filme, que impulsiona, então, o uso de tecnologias. Também falei sobre Star Wars. Então, dos anos de 2010 a 2016 ou até 2021, como você preferir, né? Mas mais especificamente dos anos 2016, porque de lá pra cá eu li mais, tá? Falei sobre o cinema de hoje, né? Que foi então a chegada da câmera, né, digital, o tablet, o celular, e todo esse acesso de você poder assistir um filme em casa, né? E toda essa perspectiva. Esse vídeo também foi um vídeo bastante repercutido, né? Porque eu falei, né, sobre toda a evolução, né? As pessoas gostam, né, quando a gente fala sobre a história, né? E principalmente quando ela segue, então, uma ordem cronológica, né? Então foi um vídeo bastante interessante. E todo mundo gostou, né? Então, gente, o próximo vídeo o que eu fiz, né, o próximo conteúdo trabalhado, né, foi como utilizar posições do cinema para aprender. Então, história, né? Então, nesse vídeo, né, eu falei a respeito de conteúdo, de coisas, né, de como a gente poderia estar, então, utilizando produções cinematográficas para estudar história, né? Então, eu praticamente ensinei, tá bom, gente? Praticamente. Por que eu digo praticamente, né? Porque eu não estava acompanhando assim, passo a passo, né? De como você utilizar, né? Mas eu expliquei, né? Eu falei, né? Sobre a importância de ter toda uma sequência lógica, né? Toda um cuidado, né? Com faixa etária, né? Pra não transmitir
um conceito errado sobre o que você gostaria então de estar trabalhando. Então, vou falar um pouquinho sobre o que eu trabalhei nesse vídeo também, porque é bastante interessante. Então, gente, eu trabalhei sobre a questão, né, de qual o objetivo do filme no ensino, né? Expliquei, então, como as 3 formas desafiadoras, né, e instigantes, né, para levar, então, esse recurso, né, aos alunos, às pessoas a quem você quer ensinar. E também falei a respeito, então, a escolha, né, o filme, né, que, então, a história, né, ela deve ser quase sempre, né, um filme histórico. Então, que aborde um conteúdo tratado do que você quer, relacionado, né, ao que você quer aprender, né. Eu falei, então, que um filme quase sempre, né, sempre, na verdade, é uma representação, né, da realidade, seja de passado, presente, mas é uma visão particular do diretor e do diretor, né. Então, a respeito disso, que filmes eles estão impregnados de valores, conceitos, preconceitos e atitudes de épocas, né, que foram produzidos, inclusive documentários, né, supostamente imparciais. Então, a gente deve escolher um filme por o que ele supõe ser verdade histórica narrado pelo filme. Vale perguntar, então, o que se pretende com o filme, né, também, o que as atividades relacionam, então, com o que você quer aprender, quais os limites, possibilidades dos filmes, né, que conhecimentos prévios e bagagem cultural mínima ele exige, né. Então eu falei a respeito disso, fiz uma lista também de filmes de história do Brasil. Então eu falei filmes da história do Brasil colonial, citei, né, os nomes, né, que no próximo vídeo eu ia falar sobre o conteúdo em si. Falei sobre filmes relacionados ao Brasil monarco, a República Velha de 1899 a 1930. Eu falei indiquei, né, filmes do Brasil dos anos de 1930 a 1954. Indiquei filmes também do Brasil de 1955 a 1975. Falei também sobre o respeito de escolher um filme inteiro ou cenas recortadas, os elementos a observar-se nos filmes, né? Falei que é necessário objetos, cenários, objetos e trajes, atores que interpretam os personagens, a fotografia do filme, ângulos, movimentos, enquadramentos feitos pelas câmeras, sons, ruídos e músicas que acompanham as cenas e toda a articulação, então, desses elementos. Então, foi sobre a gente estar planejando, então, uma aula, preparo da turma, com questões, né, também citei as questões que poderiam, então, ser trabalhadas. Falei sobre a relação do trabalho em sala de aula e a conclusão, então, do trabalho. Então, eu também falei um pouquinho sobre a história, então, do cinema como recurso pedagógico. Então, foram esses os conteúdos que eu trabalhei nesse vídeo, né? Foi um vídeo bastante interessante para quem deseja, então, seguir a futura de a profissão de professor, no caso de história, né? Já mostrando, né, como elaborar, então, um plano de aula, né, que seja relacionado, então, a essa questão, né, do cinema e da história, né, em si. O próximo vídeo, então, que eu falei... lembrando que quem quiser assistir esse vídeo, ele tá aí no canal, tá, gente? Vai lá, comenta as suas dúvidas depois de você assistir, ou durante você assistindo, vai as dúvidas, vai comentando, que quando possível eu estarei respondendo. Aliás, se você quiser comentar também a respeito de alguma dúvida sobre este estágio que estou fazendo, né, pode comentar, tá bom? Mas comente essas dúvidas nesse vídeo aqui pra gente ter mais uma interação nesse, né? Porque senão vai ficar toda a interação nos outros vídeos, né? Então comente aqui. Também curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas que querem saber mais sobre esse conteúdo, né? Então você vai estar ajudando a mim, a você e a quem quer aprender sobre a história. Então, o próximo vídeo, gente, continuando, reproduções cinematográficas inspiradas em momentos históricos. Esse vídeo foi bastante interessante e nesse vídeo, então, eu citei
E falei, né, a respeito, né, da sinopse, né, de filmes e documentários, né, então, inspirados na história do Brasil, né. Então, eu falei, então, sobre a história do Brasil colonial, Brasil monarco, a República Velha, Brasil dos anos de 1930 a 1954, e o Brasil de 1955 a 1975. Então, alguns filmes que eu indiquei, né, eu vou citar novamente para vocês terem uma noçãozinha só. Indiquei filmes como Desmundo, Hans Steindl, O Descobrimento do Brasil, Anchieta, José do Brasil, Pindorama, Como Era Gostoso Meu Francês, Chica da Silva, Ganga Zumba, Rei dos Palmares. Também indiquei filmes como referentes ao Brasil Monarco, né? Que foi Carla Joaquina, Princesa do Brasil, Independência ou Morte, Caminhos da Independência, O Grito nas Ruas, Batalha do Genipapo, Uma História de Amor e Fúria, Bela Iada. Também indiquei filmes a respeito, aí falei sobre a sinopse, né? A respeito então da República Velha, né? Policarpo Quaresma, Herói do Brasil, Caraldo, Libertários, Chapeleiros. Então falei também sobre o Brasil dos anos de 1930 a 1954. Indiquei filmes como Revolução de 30, o velho, né, a história de Luiz Carlos Prestes, Memória de Cárcere, O Soldado de Deus. Também falei sobre filmes do Brasil de 1955 a 1975, como os filmes relacionados, então, esse conteúdo, né? Eu não me lembro bem que filme eu indiquei, né? Mas falei filmes como, se eu não me engano, foi Django, Os Anos de JK, Os Fuzis, O Homem da Capa Preta. Foram filmes assim, tá, gente? Eu não me lembro bem, porque faz tempo que eu gravei esse vídeo, então eu não me lembro direito qual filme que eu indiquei, mas foi filmes relacionados a esse conteúdo. Também foi um vídeo bastante repercutido. Algumas pessoas me chamaram então por mensagens pra gente então trocar, né, referências, né, sobre filmes, né, e toda a ficha de análise sobre os filmes também trocamos, né, e comentamos, mas isso em privado, tá bom, gente? O penúltimo filme então que eu vim a trabalhar, o filme não, né, gente? Eu vou o penúltimo conteúdo, né? Esse é o último, né? Um antes desse, então. Foi a chegada, então, do cinema ao Brasil. Então, diante desse conteúdo, eu trabalhei toda o Brasil em si, né? Como eu posso explicar pra vocês? Não só a chegada do cinema ao Brasil, né, todo o cinema brasileiro, e comentei a respeito de dúvidas também, né, referentes ao cinema do Brasil em si. Então, gente, esse vídeo que eu falei então sobre a chegada do Brasil foi um vídeo bem legal também. Muita gente gostou, né, da repercussão que ele teve, né, e não da repercussão, né, do conteúdo que teve, né, nele, né, embora, né, gente, alguns vídeos, né, eles tiveram alguns problemas técnicos, né, como eu disse, a respeito das dificuldades, né. Por quê? Por causa, esse vídeo foi né, toda vez que eu ia gravar, meu celular dava pane, então eu tinha que recomeçar, e quando eu começo a recomeçar, né, gente, quando eu começo de novo, né, um vídeo, né, toda uma dificuldade, né, porque depois eu não sei o que eu parei falando, né, então fica complicado, né. Aliás, o vídeo de hoje também está acontecendo isso, então vai ter umas quebras, né, tô falando alguma coisa, vai quebrar, tá? Então é por causa disso, né, é os cortes e emendas, tá, que eu tenho que cortar e emendar, né, e editar pra que caiba no YouTube, tá, e eu consiga postar, né. Então, gente, é bastante complicado, né? Então, toda essa questão de fazer um vídeo e trazer pra vocês é bem complicadinha.
Então, gente, eu peço sempre que vocês deixem o quê? Deixem o like, né, gente? Comente o vídeo, compartilhe, para que a gente possa, então, sempre estar motivado, né, a trazer vídeos, né, a respeito de conteúdos aqui pra vocês. Então, o último vídeo é o de hoje, né, que é o encerramento, conclusão, agradecimentos finais, agradecimentos e posicionamentos finais. Então, gente, vamos começar, então, a fazer uma conclusão com agradecimentos e posicionamentos finais. Primeiramente, gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão aqui todas as segundas, terças e quartas assistindo a todos os vídeos, das 20 às 21 horas. Sei que é difícil tirar um tempinho para assistir um vídeo, ainda mais quando se trata de conteúdo. Então eu agradeço a todos que estão aqui todas as segundas, terças e quartas, curtindo, comentando o vídeo, compartilhando, interagindo comigo, interagindo com os outros participantes, porque isso é muito importante, né, gente? Não só para me motivar, para motivar vocês, né, também, né, a aprenderem, né, a respeito de algo novo. Então, também queria agradecer a minha tutora, que sempre esteve disposta, então, a me auxiliar, que eu sou uma estudante muito chata, né, gente? Quando eu tenho dúvida, eu vou lá, pergunto mesmo, tá? E pergunto muito, tá? E é assim que eu gosto, né? Eu gosto de pessoas igual a mim, né? Que pergunte bastante, né? Mas, então, eu agradeço a ela, né, por estar, então, respondendo minhas dúvidas, né? Assim, as que possível, né, gente? Que eu tenho muita dúvida. Também gostaria de agradecer, então, a toda a equipe da Uninter, né, por disponibilizar, então, esse projeto de extensão pra gente, então, estar executando o nosso estágio, né, esse formato, né, remoto, né, que a gente pode gravar vídeo, né, e postá-los, né, para que as pessoas possam virem, então, a assistir. Gostaria também de agradecer aos participantes, né, não só a quem curtiu, comentou os vídeos e tal, aos participantes, né, em si, né, que estão lá no nosso grupo, lá no WhatsApp, né, agradeço a todos, né, que se dispuseram, então, a participar, né, e interagir comigo, né, questionando e argumentando sobre conteúdos e possíveis indicações, né, pediram também a respeito dos assuntos. Acho que são essas pessoas que eu tenho que agradecer, né, também a minha mãe, meus irmãos, meu esposo e as outras pessoas da minha família que também dispuseram, então, a me ajudar a realizar, então, o meu estágio supervisionado de diferentes contextos. Então, esses eu gostaria de agradecer a todos vocês. Se eu me esqueci de agradecer alguém, me desculpe, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a conclusão, né, e os posicionamentos finais, né, a respeito da história e cinema. Então, gente, o que eu posso dizer pra vocês? A história, né, gente, ela tá presente, né, em todos os lugares, né, em setores da sociedade, como já citado, né? Então é muito importante a gente estar sempre conectado, né? Pra gente aprender, né, sobre as situações que podem vir a ocorrer. Como vocês sabem, né, a política, né, ela é algo que muda. Vou falar sobre isso, depois vocês vão entender. Então, a política, né, ela é algo que ela faz nosso país, né, meio que girar, né? Como assim? Os governantes, né, eles que comandam o nosso país, né? Então, eles comandam os mercados com impostos, né, alimento, então, gasolina, né, água, né, luz, energia, no caso, né, todos os recursos que a gente tem disponíveis em nossas vidas. Para quem não sabe, a história estuda, tá, esses governantes, tá? Estuda todos, tá? O presidente pode ser que não tenha os livros de história, mas futuramente ele estará nos livros de história também, né? Assim como os antecessores dele, né?
que estiveram lá no governo, muitos dele estão na história. Então, gente, por que é importante a gente estar estudando história, né? Porque a gente aprende, né, não só sobre a história do passado, a gente aprende sobre o porquê que a situação no Brasil está assim. Por que o mundo está assim, né? Por que a saúde está um caos? Porque está, né, gente? Não vamos negar, né, que está. Mas isso não diz respeito a nós, né? Mesmo dizendo, né? Tem a ver com a gente, né? Porque a gente precisa, né? Que a saúde esteja boa, né, no nosso país. Mas não diz bem em respeito a nós, né? Porque, claro que depende da gente, né? Tomar uma atitude, né? Buscar ajuda e tal, auxílio, né? Mas então, gente, pra gente entender essas coisas, a gente precisa estudar história pra entender por que tá assim, né? Não adianta eu vir aqui conversar com vocês e dizer pra vocês que o Brasil, por exemplo, tá muito. Tá mal, né? E toda essa questão. E eu não saber explicar por quê, né? Eu não posso falar que tal governante é culpado, né? Porque eu não sei, né? Eu não estudo a história, né? Ninguém é culpado, bem na verdade, né? Hoje em dia, né? Tudo é uma sequência cronológica, né? Todo mundo tem meio que uma culpinha, né, gente? Mas isso não diz respeito a nós, né? A gente tá aqui só pra aprender história do cinema. Então, gente, quando a gente estuda história, a gente aprende muito sobre a nossa sociedade atual. E não só condiz também a nossa sociedade atual, condiz também a história do passado, né? Então, aprender história através do cinema é bastante interessante porque a gente, quando aprende, então, história através do cinema, a gente aprende de uma forma dinâmica. Por isso que eu acho tão importante, então, esse projeto de extensão para a sociedade em geral. Então, gente, essa é a importância, né, da história do cinema para a sociedade, porque a gente aprende história de uma forma dinâmica, né? Os nossos filhos no futuro poderão aprender. Basta a gente seguir os conteúdos que eu passei aqui nos vídeos anteriores, nesse vídeo, né? Pra gente saber utilizar então as produções do cinema para aprender história então de uma forma correta, né? Sem que haja então nenhum aprendizagem, né, de algo que a gente não queira, né, realmente para nossas vidas. E então a sociedade, né, ela vai evoluindo conforme ela vai aprendendo a história, vai evoluindo, vai aprendendo então, vai tendo conteúdo, né, para se posicionar criticamente diante de circunstâncias, né? Porque é uma pessoa sábia, né? Uma pessoa que estuda história é uma pessoa sábia, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que tem, né, toda uma carga, né, conceitual, né? E pode sim estudar então e se posicionar a respeito então da sociedade e os conceitos que são dispostos, né? Então, gente, para finalizar, gostaria novamente, então, de agradecer a todos, né, que assistiram esse vídeo, né, não só esses, aos outros, né, quem não assistiu, gente, novamente vou pedir para vocês irem assistirem, curtir, comentar o vídeo, porque isso é muito importante para o meu estágio sendo validado, tá? O vídeo de hoje é o último, então, tá? Muito obrigada a todos e todas que estiveram presentes, então, de uma forma ou outra, presentes, né, de forma ou outra, né, no nosso projeto, então, de extensão. Peço desculpas se alguma vez eu gaguejei, se eu falei algo que não condiz com a realidade. Eu também estou estudando, né, gente, não sou profissional ainda, então eu peço que relevem, tá? Mas a gente sempre estará buscando, então eu sempre estarei buscando
aprender mais e sempre que eu estiver com conhecimento novo, eu estarei então passando pra frente. Como assim passando pra frente? Eu vou passar pra vocês, né, gente? Eu vou vir aqui no YouTube sempre que tiver um conteúdo novo, um conhecimento novo, eu estarei aqui para passar para vocês. Então, por isso que eu peço que vocês se inscrevam aí no canal, ativem o sininho para as notificações para não perder nenhum envio, pois nesse canal a gente só trabalha com coisa séria, conteúdo realmente que vale a pena aprender. E aprender história é mais do que estudar sobre o passado. É aprender o passado para compreender o presente. Então, gente, até o próximo vídeo. Um beijo e um abraço para todos vocês. E muito obrigada por ficarem até aqui. Tchau!